Paz e graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, este que fala Alf, neste 17 de novembro de 2022, vamos falar sobre a questão do batismo do Espírito Santo. Esta é a segunda parte da aula do batismo do Espírito Santo do curso de Teologia Básica Charles Henry. Nós falamos então sobre o batismo do Espírito Santo, as confusões atuais nas igrejas cristãs, as características do batismo, que ocorre uma vez, experimentado por todos os cristãos na igreja, e apenas ocorre na era da igreja. Agora vamos à segunda parte desta aula, de número 64, sobre as consequências do batismo do Espírito Santo. A primeira consequência, ele nos une ao corpo de Cristo. Então, o batismo no Espírito Santo, ou do Espírito Santo, nos une ao corpo de Cristo e nos torna carne e sangue, osso de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6,4. Nós fomos ressuscitados com ele para uma novidade de vida. Então, experimentar um batismo serve de base de exortação para manter a unidade desse corpo. Efésios 4,5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, o batismo é a submissão ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo e a unidade com o seu corpo, carne e sangue, e espírito e osso. Então, ele une os cristãos com Cristo na crucificação. Romanos 6,1, Colossenses 2,12. A doutrina contemporânea a respeito dos dois batismos do Espírito Santo. Nós já vimos que em 1 Coríntios 12,13, os cristãos são batizados uma só vez. Mesmo assim, alguns entendem que há um segundo batismo do Espírito Santo. Então, no pentecostalismo clássico, ensinava-se que o batismo no Espírito era uma capacitação de poder e que as línguas eram evidentes. Agora, no neopentecostalismo, está se vendo dois batismos. Um deles é o que está no versículo 13, de 1 Coríntios 12,13, que todos os cristãos experimentam. Esse é o batismo do Espírito, o qual une a pessoa ao corpo de Cristo. O outro batismo é visto no livro de Atos, que é de Cristo. Ele coloca as pessoas no Espírito, para que tenham experiência de poder. O primeiro batismo do Espírito é na conversão e une-se ao corpo. O segundo é posterior e pode ainda ser repetido, que o objetivo é o poder. É muitas vezes chamada de unção, receber a unção. O Novo Testamento usa a frase batizar com o Espírito apenas 7 vezes. Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33, Atos 1,5, 11,16, 1 Coríntios 12,13. Atos 1,5. Porque vede isso, João veio, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso que anunciou Jesus. Então Jesus é que batiza com o Pai, com o Espírito Santo, no Pentecostes. Mas essas 7 ocorrências no Novo Testamento são divididas em 3 categorias. As previsões do Evangelho e a explicação doutrinária de 1 Coríntios. Nos Evangelhos parece mais natural entender como Cristo como aquele que batiza o Espírito, como lugar que as pessoas são batizadas. Em Atos e Coríntios parece mais natural entender o Espírito como agente do batismo e o corpo de Cristo como lugar. Então você tem o lugar em que nós somos batizados no Espírito. Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, e o Espírito Santo.
O corpo de Cristo é um dos lugares e o Espírito é o outro. Essa é uma obra similar aos selos do Espírito, em que ele é ao mesmo tempo o agente que sela e o lugar onde somos selados. Então existem essas duas condições, essas duas expressões que permitem a preposição no grego em. Mas os neopentecostais sentem necessidade de fazer grandes contrastes. Para eles, as referências dos evangelhos mostram Cristo como agente e o Espírito como lugar. Esse dá poder ao cristão e é chamado batismo no Espírito. E a referência a 1 Coríntios revela o Espírito como agente e o corpo como local. Esse seria o batismo pelo Espírito. Mas nem todos foram batizados no Espírito, mas sim pelo Espírito. Já o ultradispensacionalismo usa esse mesmo argumento dos dois batismos para apoiar seu ensino de que, na época dos Atos, havia duas igrejas. A igreja petrina, judia, que existiu do Pentecostes até Paulo, e a igreja do corpo de judeus e gentios a partir de Paulo. A igreja judia recebia poder pelo batismo no Espírito, e a igreja paulina, gentia, é formada a partir do batismo pelo Espírito. É mais provável que essa frase, usada de maneira pouco frequente, aparentemente técnica em todas as ocorrências, se referisse à mesma atividade. Portanto, a conclusão, estabelecer dois batismos separados e tão distintos é no mínimo traçar uma linha tênue. Afirmar que existe aqui dois agentes é uma ideia bíblica com base em Atos 2:3 e bastante normal, considerando que as diferentes pessoas da Trindade muitas vezes estão envolvidas na mesma obra. Além disso, Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, diz que existe apenas um batismo, é a obra de Cristo, por meio do ministério do Espírito, que une as pessoas que creem à igreja, com todos os privilégios e responsabilidades que acompanham essa condição, de buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então essa foi a segunda parte dessa teologia do batismo no Espírito Santo. A aula número 64 do livro básico de Charles Trier, Teologia Básica, o batismo do Espírito Santo. Então também, se você quer esse Jesus, quer se converter, quer aceitar esse compromisso de santificação na palavra, na paz de Cristo, sacramentos, procurando uma comunidade cristã, onde você vai compartilhar desse corpo de Cristo, que você passa a fazer parte pela fé, faça oração, me arrependo dos meus pecados e aceito ser batizado no Espírito, na fé, na redenção de Cristo na cruz e na sua ressurreição e justificação. Esse que falou Alfa, abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso. Você fez essa oração, você que nos está assistindo nesse curso de Teologia Básica, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Tem uma próxima oportunidade, não perca a oportunidade de dar um like e compartilhar esse curso básico de teologia que estamos desenvolvendo. Obrigado.